Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso Bastidores da Indústria dos Games. Nessa primeira aula, eu vou te dar um panorama geral desse curso, que vai acontecer em 3 momentos, 3 partes, e nós vamos falar sobre as principais carreiras no mundo do desenvolvimento de jogos. Essa aula é muito importante porque é aqui que você vai começar a ter uma ideia sobre qual carreira você quer seguir dentro do mundo dos jogos. São muitas as opções possíveis, e nessa aula eu não vou te falar o salário de cada uma delas. Eu quero que você entenda o conceito, o que cada uma faz. Pegue aí umas 2 ou 3 áreas de interesse, pesquise mais sobre elas e tome a sua decisão. Claro que você não vai tomar a sua decisão hoje, agora. Você pode ter 1, 2 ou até 3 áreas de interesse, tá? Então não tenha essa pressão de ter que escolher alguma coisa no final desse vídeo, tá bom? Mas por que é importante falar sobre isso agora? É importante porque você vai ter que começar a estudar. Então, se você já vê aqui que você quer ser programador, então você já vai totalmente para a área da programação. Independente se você vai ser programador de jogos multiplayer, programador de jogos 2D ou jogos 3D, programador. Então você vai começar a estudar sobre programação. Aqui você pode ver, por exemplo, eu quero ser artista, eu quero criar os sons dos jogos. Então você já vai estudar uma outra coisa. Não, eu quero criar a história dos jogos. Então você já vai também para uma outra área, tá? Então é para te dar uma noção sobre o que você tem que estudar a partir de agora. Vamos lá. Nós vamos então, nessa primeira aula, falar sobre tipos de carreira. Na segunda aula, nós vamos falar sobre o ciclo de vida de um jogo. E na terceira aula, regras empresariais. Tá bom? Então vamos começar. O desenvolvimento de jogos envolve uma ampla gama de conjuntos de habilidades para criar o produto final. O tamanho da empresa de desenvolvimento de jogos pode influenciar significativamente os papéis dentro dela. Empresas maiores podem ter centenas de funcionários, cada um com um papel muito específico, enquanto empresas menores ou desenvolvedores individuais podem ter uma pessoa cobrindo vários papéis. Então, conforme eu disse, você pode escolher ali 2 ou 3 papéis, porque você pode ter que desempenhar 2 ou 3 papéis. Se você for um desenvolvedor indie, por exemplo, Yuri, eu quero ser um desenvolvedor indie, mas eu não sei fazer a música dos jogos. Aí tudo bem, você pode comprar a música dos jogos, mas é importante que você possa cobrir ali o máximo de papéis possíveis. Então, quais são as 4 áreas que a gente tem dentro do desenvolvimento de jogos? Nós temos os designers, os programadores, os testadores e os artistas. Um programador pode ser designer? Pode. Um programador pode ser artista? Pode, se ele quiser fazer isso. Mas um programador pode ser testador? Não. Testador não. Porque você sabe como funciona o seu jogo. O testador, que eu vou falar mais adiante, tem que ser um cara que não conhece. Né? Um cara que está ali sem saber o que vai acontecer depois. Então não pode ser você. Então aqui, vamos supor, se você quiser cobrir até 3 papéis, os 3 papéis que você poderia cobrir seria designer, programador e artista. Mas você tem aí habilidades musicais? Ou é melhor comprar um som ali que às vezes é US$ 5? Vamos pensando nisso. Os designers são responsáveis por criar as mecânicas do jogo e a sensação geral do jogo. Eles projetam a experiência e como o jogo vai ser jogado. O papel do design pode ainda ser dividido em subpapéis, de acordo com o tamanho da empresa. Então nós temos aqui, o design de games projeta a experiência geral do jogo. Esse é um jogo de quê? Esse é um jogo para quê? O que vai acontecer? Ele é um jogo de plataforma? É um jogo de aventura? É um puzzle? O que é esse jogo? O que ele faz? Né? Qual que é a experiência que eu vou passar para o usuário? Sem me preocupar com itens, tá? O economy designer é o cara que vai projetar a economia do jogo. Então esse jogo vai ter alguma moeda que o cara vai comprar, vai ter uma skin que o cara vai comprar. Como é que vai ser a forma da gente ganhar dinheiro com esse jogo? Design de nível, ele especializa em criar os ambientes com o qual o jogador vai interagir. Ali em cima a gente está falando de desafio. Agora eu estou falando, olha, eu vou botar uma árvore aqui. Por que eu vou botar essa árvore aqui? Porque essa árvore vai ter alguma coisa quando eu clicar nela. Eu vou colocar um bônus aqui. Multiplayer designer, eles projetam um aspecto multijogador, né? Claro que um jogo multiplayer não é igual a um jogo de um player só. Ele tem algumas particularidades e esse cara vai trabalhar só com essas particularidades, né? De como que esse jogo vai ficar legal para mais de uma pessoa. Então a gente tem o design de jogos, o design de nível. O design de jogos ele está preocupado com a experiência do jogo. O que esse jogo faz? Eu vou ter um jogo de plataforma, beleza? O design de nível é como eu vou criar essa plataforma. Então, concluindo aqui, designer de games eu vou definir a experiência do jogo, economy designer como esse jogo vai dar dinheiro, designer de nível, os itens que vão estar ao longo das fases e por que eles estão ali, e multiplayer design, como é que eu vou projetar esse jogo para ser jogado por mais de uma pessoa.
Programadores. Os programadores desempenham um papel crucial no desenvolvimento de jogos. Eles transformam os designs em elementos jogáveis, porque até agora a gente está espalhando elementos pela tela que são fotos, que são objetos 3D, e nada disso funciona. Existem diferentes tipos de programadores. Quais são eles? Nós temos ali o programador de jogabilidade. Eles programam aspectos relacionados à jogabilidade, como jogadores, inimigos, itens, navegação e interação com o mundo do jogo. É o cara que vai de fato programar o jogo. Né? Então ele vai colocar lá os movimentos do player, os ataques e defesas do player, vai programar os inimigos, vai programar os bônus. Então ele vai fazer tudo funcionar. O programador de rede, eles trabalham no aspecto multijogador, multiplayer do jogo. Programar jogos multiplayer representa um desafio maior. Então eu tenho que ter um cara só voltado para essa programação, né? E programador de IDE, que é o cara que vai criar o motor do jogo, né? É o cara que vai programar a Unity, é o cara que vai programar o Godot, é o cara que vai programar o Construct. Artistas. Os artistas fornecem um apelo visual no desenvolvimento de jogos. Existem diferentes tipos de artistas. O concept artist, o artista conceitual, eles trabalham principalmente na fase de pré-produção. A gente vai falar sobre isso na aula que vem, para gerar ideias sobre como o ambiente e os personagens podem parecer. O modelador, eles criam os modelos 3D que serão usados ao longo do jogo. O animador, eles animam os modelos 3D, né? Porque o modelo 3D ele é só uma casca. Os movimentos que serão feitos a partir dessa casca são feitos pelos animadores. Animadores animam 2D também. Artistas de textura, eles criam texturas e materiais para os modelos, né? Então eu tenho lá uma caixa, eu estou num jogo 3D que é realista, eu quero que essa caixa tenha um aspecto realista. Então eu tenho que colocar uma textura, né? Uma imagem forrando essa casca do objeto 3D para ser realista. O modelo 3D que é construído, ele é construído todo cinza, né? Então lembre-se disso. O cara da textura que vai cobrir esse modelo cinza com alguma imagem para aquilo ali parecer com alguma coisa de verdade. Até os humanos também, né? Seria só uma casca humanoide, aí você coloca ali os aspectos do rosto e tal. O artista conceitual, ele trabalha não só com jogos, né? Ele pode trabalhar com filmes também, né? O cara que vai fazer o seguinte, olha, eu tô aqui criando um jogo de plataforma 2D, beleza. Qual que vai ser a cara do personagem? Como ele se parece? Qual que é a cara do inimigo? Como ele se parece? Qual que é a cara dos bônus? Quais são as armadilhas? Qual que é a cara do jogo? É uma plataforma, mas tá em que universo essa plataforma? É uma plataforma da selva? É uma plataforma futurista? É uma plataforma realista no centro de uma cidade? Então, o artista conceitual é o cara que vai criar o conceito, a cara desse jogo. Tudo bem? Testadores. Os testadores de garantia de qualidade garantem que o jogo não tenha bugs e que a experiência esteja alinhada com a intenção de design. Eles jogam o jogo, procuram por bugs e verificam se o jogo funciona como deveria. Testador não pode ser você que criou o jogo. Tem que ser alguém diferente de qualquer pessoa que mexeu no código desse jogo, porque você sabe como jogar. O usuário nem sempre vai saber o que você quer fazer. Se aquela pedra está ali, você sabe que aquela pedra não representa nada, então você vai passar direto. O usuário não sabe. Então, às vezes ele quer clicar naquela pedra, e se ele clicar naquela pedra, o jogo pode dar um bug. Você sabe que diferentes combinações de teclado aqui vão gerar os ataques do seu jogo. Mas e se o usuário tentar uma combinação de teclado que você nunca pensou e aquela combinação de teclado for uma entrada inválida que buga o seu jogo? Então tem que ser um cara que vai ficar ali jogando e tentando fazer o seu jogo dar errado o tempo todo. Então, tudo bem, eu sou um desenvolvedor indie, estou fazendo meu jogo sozinho, chama um grupo de 10 amigos, 5 amigos, põe todos eles para jogar pelo menos 1 hora cada um e fala assim, ó, procurem o máximo de coisa errada que pode ter aqui. Explorem tudo, mexam em tudo, vasculhem tudo e vão ver se tem algum bug. Eles são testadores profissionais também, tá? Mas aí tem alguns cursos específicos que você faz. Hoje não tem nenhum curso em português sobre isso. E o emprego de testador é bem difícil de conseguir. Normalmente os desenvolvedores pegam ali um grupo de pessoas mesmo, um grupo de tem pessoas que você pode contratar para fazer diferentes serviços, né? Um grupo de freelancers mesmo e coloca para testar. Então, a Yuri, meu sonho é testar jogos. É um caminho bem complicado de seguir, tá? Se você quiser tentar, tudo bem, pesquise sobre isso. A Academia Gamer não vai te dar, infelizmente, suporte para esse tipo de carreira, mas todas as outras carreiras estão englobadas aqui ao longo do nosso curso. Som e música. Som e música são elementos vitais no desenvolvimento de jogos. Os papéis envolvidos incluem engenheiro de som, é o cara que vai trabalhar nos efeitos sonoros, né? Vai criar lá o barulhinho da morte, de bônus, do personagem andando durante o jogo.
né? E garante que esses efeitos sonoros sejam reproduzidos nos momentos e níveis corretos. Porque não adianta nada eu pegar um bônus, beleza, cliquei na caixinha aqui do bônus, 1, 2, 3, aí fez barulhinho. É um delay que é um negócio que atrapalha a jogabilidade, né? Tira o flow, o fluxo do jogo. Designer de som, eles decidem quando os sons devem entrar para influenciar a experiência de jogo. Compositor, eles criam a música para o jogo e trabalham com a equipe de design para criar o sentimento e a experiência desejadas para o jogador. No compositor a gente tem as trilhas sonoras dos jogos, né? Aquela musiquinha de fundo que fica ali tocando, as musiquinhas das cutscenes, mas o engenheiro de som é mais o cara que está preocupado com os efeitos sonoros, tá? E o designer de som é onde cada efeito sonoro será aplicado. O engenheiro de som, ele recebe a encomenda do designer de som. Porque o designer de som fala, ó, eu tenho aqui para trabalhar, eu tenho o barulho do personagem pulando, o personagem ganhando bônus, o personagem sendo atacado, o ataque do chefe, o tiro do personagem. Então eu tenho esses 5 caras para trabalhar. Eu, designer de som, defini que eu tenho esse design no meu jogo. Então eu vou lá no engenheiro de som e falo, ó, eu preciso desses 5 sons aqui, faz para mim. E eu, designer de som, falo, ó, essa fase aqui o cara vai entrar numa selva, então eu queria um barulho ali, um meio selva. Ah, essa fase aqui o cara vai estar numa cidade, então eu queria uma música meio moderna, tá? Então é o designer de som que encomenda os efeitos sonoros e encomenda as músicas. Tudo bem? Concluindo aqui sobre as carreiras, para entender melhor os papéis no desenvolvimento de jogos, você pode olhar nos créditos dos seus jogos favoritos. Pega aí um jogo que você gosta, olha os créditos dele. Ah, eu gosto desse jogo por causa da trilha sonora. Vai lá nos créditos, vê quem fez a trilha sonora, dá uma pesquisada sobre a carreira da pessoa. Você verá muitos títulos de trabalho diferentes, alguns pelos quais a gente pode não ter mencionado aqui ao longo desse curso. Pesquise sobre o que esses papéis envolvem e como você pode fazer parte disso. Lembre-se, todo mundo começa a fazer de algum lugar e você também pode. Se você quer seguir essa carreira, você tem tudo na sua mão. Você está na internet. A internet tem toda a formação que você precisa. Aqui na Academia Gamer você vai ter uma excelente base para seguir naquilo que você quiser e se propor a fazer. Você quer ser um artista? Aqui a gente tem curso de storytelling, tem curso de level design, tem curso de game design, tem curso de criação de sprites em pixel art. Você quer ser um programador? Vai ter toda a programação de Godot, toda a programação de Unity, tem até curso de inteligência artificial agora com Godot. Você quer ser um level design ou um game design? Tem design de jogos com Construct 2 e 3. Então, busque formação, volta aí, vê essa aula de novo, dá uma olhada em tudo, vê quais dessas áreas te agradam mais e a partir disso comece a estudar baseando-se nessas áreas. Mas lembre-se que você não tem que saber fazer tudo e você não tem que fazer tudo sozinho. Então, um dos erros que eu tive quando eu comecei a criar jogos era tentar aprender música. Mas depois eu vi que era muito mais fácil pagar $5 nos direitos de uma música, que tem vários sites que vendem, tá? Então, se é programador, programe. Se é artista, crie sons. Mas se existem determinadas áreas que você não tem interesse em trabalhar, traga pessoas que têm interesse ou compre de sites que vendem muito barato. Ok? O importante é entregar um bom produto no final. Nos vemos então na nossa parte 2. Até lá!